Hoje nós vamos falar sobre composteira. Você tem uma composteira em casa? Não? Então tá na hora. A composteira serve para decompor o nosso lixo orgânico. Você sabe para onde vai o seu lixo? Aquele lixo que você coloca no saquinho e o lixeiro leva embora? Aquilo vai para um lixão, para um aterro ou vai ser incinerado. Os últimos dados do IBGE sobre o lixo produzido no Brasil são de 2008. Para você ver como o Brasil está preocupado com o lixo que produz, né? E segundo o IBGE, em 2008 foram produzidas 259 mil toneladas de lixo por dia. Você tem noção de quanto é uma tonelada? Agora imagina 259 mil toneladas todos os dias. É muito lixo. Isso é o que foi coletado, sem contar o que a galera joga na rua, nos rios, no mar. E as pessoas nem sequer sabem para onde vai esse lixo. Elas acham que colocou ali na lixeira, o lixeiro levou embora e o lixo desaparece. E não é bem assim, né? 50% dos municípios brasileiros mandam os resíduos sólidos para os lixões. O lixão é um terrenão a céu aberto, onde o lixo é jogado, simplesmente, sem tratamento nenhum, e fica lá, apodrecendo, juntando mosca, barata, rato e trazendo muitas doenças. Doenças como dengue, febre amarela, febre tifoide, cólera, disenteria, leptospirose, malária, esquistossomose, giardíase, peste bubônica, tétano, hepatite. Ou seja, é super perigoso. Inclusive, muitos lixões são clandestinos. Nas maiores cidades existem os aterros, o aterro sanitário e o aterro controlado. O aterro controlado, ele é como se fosse um lixão, só que os resíduos sólidos eles são cobertos com solo, então ele pelo menos não fica ali exposto, juntando um monte de praga. Mas tem o chorume que vai escorrendo, né, e vai penetrando no solo e poluindo os lençóis freáticos, poluindo o solo, os gases tóxicos que vão poluindo a atmosfera, vão sendo liberados, então ele é bem ruim. E também existe o aterro sanitário, que esse é o menos pior de todos, porque o solo recebe um tratamento de impermeabilização, então esse chorume ele é coletado, tratado e devolvido para o ambiente de forma limpa. Os gases tóxicos que são liberados também são coletados, então teoricamente o aterro sanitário não deveria poluir, mas polui, e eu vou explicar por quê. A vida útil de um aterro sanitário é de em média 20 anos, só que aquele lixo depositado lá ele continua se decompondo depois desses 20 anos, por muito mais tempo. E o chorume tem que continuar sendo drenado e tratado, os gases tóxicos têm que continuar sendo coletados. E muitas vezes esses aterros eles são deixados para lá. O chorume acaba transbordando, os gases tóxicos não são captados, e aí constroem um novo aterro, porque aquele lá já está saturado, e a atenção e os investimentos vão todos para o aterro novo, e o aterro antigo é deixado para lá, abandonado, como se aquele problema já tivesse sido solucionado, mas não foi. Aí você me pergunta, tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? Não é o governo que tem que cuidar dos lixões e aterros? É o governo, mas o governo não cuida. Nunca cuidou e continua não cuidando. Mas você pode tratar o seu lixo orgânico em casa, sem custo, e ainda produzir um ótimo adubo para o seu jardim. A esse processo a gente dá o nome de compostagem. Existem vários tipos de composteiras domésticas. A composteira mais rápida e eficiente é um minhocário, onde o lixo orgânico que você coloca lá é comido por minhocas. As minhocas comem por dia o equivalente ao dobro do peso delas. Ou seja, se você tiver meio quilo de minhoca na sua composteira, elas podem comer 1 quilo de restos de alimento por dia. E o produto dessa degradação é o humus de minhoca, que é um fertilizante natural super rico para você usar no seu jardim, na sua horta. Além disso, a composteira produz um composto líquido que você pode usar tanto como fertilizante quanto como repelente de insetos e pragas. Para fazer a composteira é bem fácil. Nessa daqui, eu usei 3 baldes de 10 litros com tampa, mas você pode usar mais baldes se for necessário. E você pode pedir esses baldes em bares, restaurantes, que geralmente eles compram maionese, azeitona e outras coisas que vêm nesse balde e muitas vezes jogam o balde fora. Aí com uma furadeira você faz vários furos no fundo dos baldes, deixando um sem furar. Esses furos é para que o composto líquido escorra e para as minhocas passarem livremente de um balde para o outro. É importante fazer alguns furinhos bem pequenos na parte superior, na lateral desses baldes, para poder entrar ar, senão você mata as minhocas sufocadas. Mas tem que ser pequeno o suficiente para as minhocas não fugirem e não entrar insetos. Na tampa você pode usar um estilete ou uma faca para cortar um buraco, deixando o anel externo da tampa, que é para um balde se apoiar na tampa do outro.
Aqui você pode usar supercola, ou cola quente, ou epóxi, para grudar o balde na tampa do balde de baixo e vedar qualquer fresta por onde possam entrar insetos também. A tampa do balde de cima fica inteira e o fundo do balde de baixo também. Na compostagem, você vai colocar o seu alimento sempre no balde de cima. Quando você monta a composteira pela primeira vez, você pode colocar um pouco de terra para cobrir o fundo do primeiro balde, coloca as minhocas, joga os restos de alimento e cobre com matéria seca. Essa matéria seca pode ser folhas secas, serragem, palha, resto de grama cortada, até jornal picado. Tem gente que não gosta de usar jornal por causa da tinta, mas sinceramente eu sempre usei e nunca tive problema com isso. Aí você tampa o balde de cima e mantém a composteira num lugar protegido do sol, pelo amor de Deus, senão você vai cozinhar as minhocas. E aí quando tiver mais restos de alimento, você abre a tampa, coloca o resto de alimento lá e cobre com matéria seca aquele tanto que você colocou. Quando o primeiro balde encher, você troca ele de lugar com o segundo balde e faz a mesma coisa, vai colocando os restos de alimento, cobrindo com matéria seca, e quando o segundo balde encher, aquele primeiro balde, as minhocas já comeram aqueles resíduos e já transformaram em humus. E aí você já pode retirar aquele humus. Como que você faz? Você troca de lugar aqueles baldes de novo, coloca ele em cima, abre a tampa dele e você vai ver que as minhocas elas começam a entrar na terra, porque elas são fotofóbicas, elas fogem da luz. Então, assim que você abre a tampa, elas já começam a se esconder. E aí você vai raspando, retirando esse humus devagarzinho, conforme as minhocas vão entrando na terra, e no final você deixa uma camadinha de composto suficiente para cobrir o fundo do balde e pode continuar colocando restos de alimento lá e cobrindo com matéria seca. O terceiro balde, o balde de baixo, é para onde vai o composto líquido. Esse composto você pode misturar com água numa proporção de 1:10 e pode usar para regar suas plantas. Esse composto líquido também é um ótimo repelente de pragas. Você pode misturar ele com água numa proporção de 1:7 e borrifar nas folhas das suas plantas. Essa composteira ela é razoavelmente pequena, cabe na sua cozinha, no seu apartamento, em qualquer cantinho, você pode colocar na sua varanda, desde que não pegue sol direto. E ela não tem cheiro. O cheiro dela parece, sabe cheiro de bosque? Eu disse bosque. Então, não tem cheiro de coisa apodrecendo, nada disso, parece cheiro de floresta. Ah, e onde eu consigo as minhocas? Pode ser qualquer minhoca? Não. A minhoca mais indicada é a minhoca californiana, que de californiana não tem nada, a espécie é europeia, não sei por que chama californiana. E essa é aquela que come 2 vezes o próprio peso em alimentos por dia. Hoje em dia, muita gente já tem composteira em casa, então você provavelmente conhece alguém que tenha uma composteira, um minhocário, e aí você pode pedir algumas minhocas para um amigo. Essas minhocas elas se reproduzem muito rápido, então pega um pouquinho, algumas minhocas, vai colocando alimento devagarzinho, né? Não vai colocar 1 tonelada de alimento lá com meia dúzia de minhoca, porque senão você vai apodrecer tudo e aí vai cheirar mal. Mas se você não conhece ninguém que tenha composteira em casa, não tem problema, você pode comprar pela internet também, é baratinho, é fácil de encontrar. Agora vamos falar o que pode e o que não pode colocar no minhocário. Pode colocar quase tudo. Frutas, verduras, legumes, sementes, grãos, casca de ovo, borra de café, filtro de café usado, saquinho de chá, até papel picado e guardanapo pode colocar. O ideal é não colocar alimentos processados como pães, massas, farinha. E também não colocar cebola, alho, pimenta, temperos em geral, carnes e cítricos em excesso. Se for colocar um limãozinho lá que você usou para temperar a salada, tudo bem, não tem problema, pode colocar. Agora, se você fizer uma limonada lá com meia dúzia de limões, o ideal é que não coloque esses limões na composteira, porque você pode desequilibrar o pH e aí fica muito ácido, mata a minhoca. Já matei muita minhoca fazendo isso. Então não coloque. Para esses alimentos que não podem ir no minhocário, você pode secá-los ao sol e aí depois colocar no minhocário sem problema, ou você pode optar pela composteira seca que não tem minhocas. Nessa, o processo de degradação é um pouco mais demorado, porque a decomposição é só feita por micro-organismos, bactérias e fungos que estão ali, que vão decompondo aquele material devagarzinho. Então leva mais tempo, mas você pode colocar de tudo. Você pode colocar tudo que não vai no minhocário, você pode colocar na composteira seca. Aí para essa composteira seca você coloca 2 partes de matéria seca para cada parte de alimento, de restos de alimento, de material orgânico. E é importante que você sempre esteja dando uma revirada nesse material para aerar e dar oxigênio para esses micro-organismos. Isso previne que fique
fique cheiro também. E aí a composteira seca ela não vai ter cheiro, mas precisa estar sempre ali revirando aquele composto. A cada 2, 3 dias precisa dar uma revirada. Ter uma composteira em casa é super fácil, não dá trabalho. O trabalho que você vai ter é uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, que é a retirada do humus ou do composto. Outra dica que eu dou é bater os restos de alimento no liquidificador, principalmente quando tem semente de tomate, pimentão, senão começa a nascer tomate e pimentão no seu quintal inteiro. Nada contra pimentão e tomate, eu adoro pimentão e tomate, mas é que nasce muito pimentão e tomate. Então se você não quiser pimentão e tomate por todo o seu jardim, bate no liquidificador antes, senão você vai ter que ficar arrancando os pimentões e tomates ali. E se você não tiver jardim em casa, você pode colocar numa árvore, num canteiro, na sua rua, num parque. Agora, se não tem árvore na sua rua, então tá na hora de plantar uma, né? Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude a conscientizar as pessoas sobre o problema dos lixões, a quantidade de lixo que a gente produz, e que as pessoas aprendam a fazer composteiras e tenham mais composteiras em casa, porque não dá trabalho nenhum. Além de tudo, é super fácil, só precisa de um pouco de informação e vontade de mudar certos hábitos. E é super gostoso saber que a gente está contribuindo com o meio ambiente, compostando o nosso próprio lixo. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Já tem composteira em casa? Comenta aqui também. Compartilhe esse vídeo para que esse tipo de informação chegue para mais pessoas. E bora mudar o mundo, galera!